Não existe isso que você vai continuar ganhando o seu salário trabalhando menos horas na semana. Isso não vai acontecer. Porque a nossa produtividade é baixa. Se a nossa produtividade é baixa, você não vai ganhar mais. Esse dinheiro vai sair de algum lugar, entendeu? O dinheiro da sua não produção vai sair de algum lugar. Ou você vai penalizar a empresa vai aumentar o custo, vai jogar para as pessoas, isso vira inflação. E aí o dinheiro das pessoas vai valer menos. E aí tudo que você ganhou de um lado você perdeu. Ou o que é o mais provável que vai acontecer, esse cara vai apelar para informalidade, vai parar de ter relações de trabalho assim, aí vai ter um PJ, vai mandar o sindicato e a merda, ou ele vai fazer um lobby com a associação dele, e aí tudo isso vai se reacomodar e você não vai ter essas horas de trabalho. Isso é uma ficção. Sim. Isso é uma invenção. E as pessoas, porém, estão tão cansadas que elas estão acreditando na mentira da Erika Hilton. Exato. Né? E aí a Erika Hilton manda uma mentira e as pessoas acreditam nela. É muita irresponsabilidade do parlamentar que faz um negócio desse. Né? Porque é eleitoreiro, puramente eleitoreiro, não tem viabilidade, vai prejudicar realmente. E as pessoas, elas estão ansiosas por renda. Eu até tive a oportunidade de falar sobre isso um dia numa entrevista. Renan, o profissional, o trabalhador brasileiro, eu falo isso que eu sou trabalhador e eu lido diariamente com trabalhadores, ele não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai... É porque ele não tem renda para ir, não é porque ele não tem um dia livre. Até porque quando vem o dia livre, ele bota um bico, porque o salário é baixo. Exatamente. Aquele policial que deu entrevista lá, isso. Ele falou, sou policial e faço Uber. É isso. Ele não quer, não é um dia a menos de trabalho, ele vai botar um bico, ele quer a possibilidade real dele ter dinheiro que vale na mão dele para ele poder... Pra ele comprar coisas, porque a felicidade dele é compartilhada com a família dele. Sim. Então às vezes ele faz um sacrifício a mais para ajudar a família. A gente precisa entender uma coisa, se a produtividade do brasileiro é baixa, isso significa que se ele trabalhar menos horas, ele vai ganhar muito menos dinheiro. Sim. As pessoas vão se comparando com um país em que a produtividade é alta, e as pessoas não entendem o conceito de produtividade. O conceito de produtividade, ele... Não é quer dizer que assim, um cabeleireiro brasileiro, ele corta menos cabelo do que um cabeleireiro alemão. Não é isso. É que a oportunidade que o alemão deixa de lado para cortar cabelo, dado que é um país que as pessoas geram muito dinheiro, faz com que o corte de cabelo dele seja caro. Sim. Portanto, ele gera mais euros por minuto ou por hora trabalhado do que o brasileiro, mesmo cortando o mesmo cabelo. Produtividade não é a quantidade de produtos que você faz por hora. Produtividade é a quantidade de dinheiro que é produzido por uma sociedade por hora de trabalho. Sim. Isso conta o custo de oportunidade. Portanto, o brasileiro, como ele tem uma produtividade menor, no sentido de que a gente gera menos receita como um todo, se a carga de trabalho diminui, você vai ter prejuízo, você vai ter menos dinheiro. As pessoas não entendem. Você vai explicar, pelo menos é um conceito assim que boa parte da política brasileira não sabe. O povo não entende. O povo acha que assim, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. É isso que as pessoas estão achando, cara. E não é, de jeito nenhum. Cara, é difícil. Renan, eu vou devolver pra você, porque eu acho que eu fui falando e o tempo foi passando aqui, mas eu quero só antes de devolver pra você a condução aí, Renan, dizer o seguinte, esse bate-papo pra mim ele é muito importante, é fundamental, por quê? Porque é o único partido que tem projeto. Se a gente tivesse aqui, se eu tivesse aqui conversando com qualquer outro pré-candidato à presidência da República, ou até governador, pré-candidato a governador, são propostas muito genéricas e elas não estão fundamentadas em nada. Nada. Não tem nada. Tudo isso que o Renan falou aqui, você pode ir lá e vai estar escrito no livro amarelo. Está escrito, está fundamentado. Né? É o que a gente realmente acredita para o Brasil. E eu não tenho dúvida que, de fato, nós estamos num projeto que vai mudar esse país. Eu também não. Eu acho assim, e passa por ter um sacrifício. Porque se fosse fácil, o projeto era ruim. Exatamente. Se fosse fácil, o projeto era ruim. Isso. Porque, assim, a gente fica fazendo fácil no Brasil o tempo todo e não dá certo. Sim. Então, claramente, será difícil porque terá resistência. Sim. Tudo que a gente falou aqui terá resistência de alguém. Sim. Então, é o certo. Exato. Porque se num país que você faz errado é a norma, fazer o certo vai ser a revolução. É isso. Então, eu entendo da mesma maneira e acho que não há escapatória pra isso. Outra coisa que eu ia falar, e agora eu vou devolver essa pra você, tá? Como você formou a tua lógica política? Quais foram os estímulos, seja em trabalho, seja estudo, família, igreja? Como você formou um sistema de valores? Porque assim, a gente intuitivamente concordou aqui. A gente nem precisou ir pra livro amarelo. A gente foi concordando com a forma de pensar. Aqui no bate-bola. Agora, pra gente ter chegado nesses mesmos resultados, a gente veio por caminhos diferentes. Sim. Qual foi o teu caminho? Renan, eu sou de uma família que sempre valorizou muito a questão do trabalho e da verdade, da honestidade.
Inclusive, pessoalmente, eu tenho muito problema com mentira. Assim, se eu ouço uma mentira, eu fico realmente incomodado. Então, eu venho de uma família de base cristã. E, então, os valores cristãos sempre presentes na minha família, nas minhas famílias. E a verdade, a honestidade e o trabalho são valores cristãos também. Você tem lá, do princípio da criação, para quem acredita, como eu, Deus, ele diz, do fruto, do suor do teu rosto comerás. Então, o trabalho sempre foi um valor que meu pai passou, a minha mãe passou pra gente dentro de casa. A formação de laços fortes, realmente, a base da sociedade como família. Então, minha mãe, meu pai, os filhos ali, um respeito. Lá em casa a gente aprendeu a respeitar as pessoas, a gente respeitar quem vem antes, respeitar os mais velhos, embora existam mais velhos que sejam tolos, né? Mas pelo menos alguma coisinha você consegue aprender ali. Respeito às lideranças, então a gente sempre teve isso como um valor muito forte. E, na medida que eu fui, então, crescendo, entendendo que o trabalho, a educação, meu pai sempre foi uma pessoa muito culta, né? Dentro de casa, assim, meu pai, eu me lembro, eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos vendo meu pai com uma biblioteca particular. E tinha uma biblioteca em casa que ele comprava, tinha uma editora que chamava... Agora não tem problema em falar que não é propaganda, ela já fechou, eu acho. Chamava Ediouro. Ela vendia livros de porta... Você lembra? Eu lembro de ouro, lógico. Isso, vendia livro de porta em porta. Então, meu pai comprava. Então ele comprava livros da mais diversa área de saber, né? Então, assim, eu sempre fui vendo que a educação lá em casa era um valor, o trabalho lá em casa era um valor, e a honestidade era um valor, e formação de família também. Então eu cresci com isso, com esses valores. Comecei a fazer o meu trabalho, eu tô te falando para te falar como que eu fui para essa questão política. Comecei a fazer o trabalho de defesa do consumidor e fui vendo que as pessoas, primeiro que existem pessoas, e elas são a maioria, que tem esses valores. Se você pega a televisão, essa bandidagem que existe aí no mundo, passando inclusive pela política, você tem uma percepção errada do que realmente é o brasileiro. O brasileiro, realmente, na sua essência, a maioria dos brasileiros são pessoas que valorizam o trabalho, que valorizam a honestidade, a família, a educação. Enfim, então, estando perto dessas pessoas, eu fui vendo que existe muita gente que pensa assim, e a maioria... essas pessoas estão sendo castigadas por um sistema político que não é assim. Sim. Que ele é o contrário disso. É um sistema que vale quão mais... Eu tô tentando evitar a palavra, porque meus filhos, pode ser que eles estão assistindo. Tô tentando evitar a palavra torpe aqui, mas quanto mais safado, mais sucesso você tem. Sim. O sistema político, infelizmente, do jeito que tá aí, é assim. Quanto mais você consegue fazer um jeitinho aqui pra pegar um dinheiro sujo e botar esse dinheiro... Então, essas coisas castigam o brasileiro e a gente sofre com isso. Então, fui percebendo isso, um sistema de... assim, uma política de Estado que, a princípio, ela parece nobre, ela parece uma virtude. Poxa, combate à fome. Quem quer que as pessoas sintam fome? Ninguém quer que as pessoas sintam fome. Então, isso parece ser muito nobre. Só que, na verdade, você percebe que a nobreza, ela cai por terra muito fortemente quando... Para que eu tenha como política de Estado o combate à fome num sistema mentiroso, eu preciso, na verdade, manter essa pessoa em fome perpétua, ou pelo menos uma situação de quase fome, porque aí eu consigo sempre falar para ela, combate à fome. Lógico. Se ela tá ali no quase fome ou fome. Sim. Então, percebendo isso como política de Estado, percebendo que você ignora... completamente, o sistema político ignora completamente a educação que realmente é transformadora, que é a base. Esqueço. Essa aí não importa. Mas eu politicamente priorizo o topo, que é o rapaz que vai à urna e vai votar em mim, porque eu criei um programa de entrada na universidade. Percebendo que isso vai castigando o povo, isso foi... assim, dezenas de anos o povo brasileiro foi castigado por isso. Eu falei, cara, não é possível. Agora, sendo pai, eu tenho 3, uma menina mais velha, um menino do meio e a mais nova. Renan, não é possível que os meus filhos vão vivenciar essa mesma
sacanagem, covardia. Que é um jogo que é óbvio e você vê que ele tá acontecendo e ele se repete. Exatamente, entende? Então, assim, eu falei, não, eu vou me abrir pra essa questão e tal, e comecei a ver que a perseguição em Minas... Cara, pra te falar a verdade, eu nem sei ser uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, porque eu naturalmente sou tímido, eu não sei chegar... Eu também não, tá? É difícil. É difícil, sabe? Eu nunca quis ser digital influencer, essas coisas, nem sei fazer. Meu celular, eu esqueço o meu telefone. Tô numa conversa, eu esqueço que tem que ficar fazendo live e tal, eu esqueço dessas coisas. E eu comecei a ver que eu iniciei um trabalho aqui da defesa do consumidor em Minas, querendo só trazer esses valores, sabe? De justiça, de honestidade, verdade. E comecei a ser perseguido pra caramba. Cara, assim, o público não sabe como que eu sou perseguido. Porque eu também não vou pegar isso e vou vir pra frente das câmeras e ficar fazendo discurso de chororô, sabe? Mas assim, é perseguição, estão perseguindo meu patrimônio, persegue a minha família, persegue... E eu falei, cara, eu só tô querendo fazer o que o Estado deveria fazer, eu só tô ajudando as pessoas. Eu tô ajudando uma pessoa que comprou a porcaria de uma geladeira e a loja não entregou essa geladeira pra ela. E ela foi no Procon e o Procon falou pra ela que é só daqui a 3 meses, 6 meses. Eu só tô querendo ajudar essa pessoa. E aí eu comecei a sofrer resistência por parte do empresariado, o empresariado desonesto. É bom frisar isso porque o empresário sério, ele aproveita a oportunidade da Honda lá na empresa dela, enfim. Comecei a sofrer resistência do próprio Estado, sabe? Forças, poder judiciário, dando decisões assim que eu falava assim, cara... Mas um dia, uma coisa pra mim, assim, ela foi muito fundamental. Eu fui convidado por uma grande emissora eu fui convidado por todas as grandes emissoras pra botar o programa lá, com exceção da Globo, que a Globo não tem essas coisas. Mas, cara, assim, eu fui no último andar de uma grande emissora aqui de Minas. A sede é em Minas, mas ela é nacional. E o diretor, eu acho, não sei se ela era diretora executiva, é o manda-chuva lá da emissora. Ele fez a reunião comigo e tal. Ele falou assim, mas tem patrocinador nosso que não dá pra ir. Eu falei assim, cara, não acredito nisso, cara. Assim, o mundo é isso. Sim, o mundo é isso. O mundo é isso, sabe? Quer dizer que eu vou fazer então um trabalho... Porque pra mim funciona assim, Renan. Se eu vou fazer um acordo contigo pra não ir na empresa X... eu tô sendo desonesto com a empresa que eu fui. Sim, é claro. Porque essa empresa, eu só fui lá porque ela não tem um acordo comigo. É isso que eu ia falar. Porque aí então é mais fácil você patrocinar. Exatamente. Senão você vai tomar uma Honda. Exatamente. Acaba com você. É isso. Eu tô sendo desonesto. E aí não tem como, de forma nenhuma, eu me afastar dos princípios cristãos, porque eu sou um cristão radical, cara. Jesus, ele falou assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que o pastor disse é procedência do maligno. Está escrito nas escrituras... bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Então eu creio que um dia eu vou estar de frente a Jesus. Da mesma forma que eu estou de frente para você, eu vou estar de frente dele. E é o nome dele que eu estou carregando. Então, se algum dia eu chegar à frente de Jesus e ele olhar para mim e ver que eu fui na empresa do Zé, mas na empresa do Antônio eu não fui, porque a empresa do Antônio era minha patrocinadora, eu sei que eu envergonharia o meu Cristo. E eu seria envergonhado por ele. Então, pra mim, eu falei, quando eu fui nessa reunião, eu falei assim, meu pai, não é possível isso. Eu falei, não, pra emissora, óbvio. Então, pensar que o mundo é isso e meus filhos estão aí pra crescer nesse mundo. Renan, pensar que... Eu tenho orado, assim... A gente orou no escritório esses dias e eu peço a Deus ânsia de vômito. E eu vou te explicar o que é isso. Eu peço a Deus assim, Deus, me dá nojo, me dá ânsia de vômito, porque se a gente não sentir ânsia de vômito quando alguém chegar e falar assim pra você, cara, mas você tá embarrado, você tem aí tantos votos, pra deputado você tava eleito, deputado federal você tava eleito, vem pro meu partido que eu vou te oferecer tanto. Cara, se o seu estômago não embrulhar... Eu ia falar sobre isso. Sabe? Eu falo assim, você morreu como cidadão. É isso. Você morreu como cristão. Exato. Sabe? Exato. E eu falei, não é possível que seja. Aí quando encontrei a missão, eu falei assim, cara, os caras são muito parecidos. Sabe? Mas é exatamente... Posso contar uma coisa do Kim? Sim. O Kim, quando ele montou o gabinete dele...
primeira coisa que ele colocou foi um quadro, em Brasília tem até hoje esse quadro, dizendo assim, o dia que eu perder perder o asco e a indignação diante de tudo que tá errado ao meu redor, eu tenho que sair desse lugar. É isso. Eu vou dar um exemplo prático do que é isso. Quando eu tava em Jabotão dos Guararapes, lá perto de Recife, a gente foi num córrego. Sim. E num lugar horrível, uma favela horrível. E o córrego, basicamente, todo o lixo, todo o esgoto ia pra lá, inclusive animais mortos. É o pior cheiro que eu já senti na minha vida. Acho que as pessoas moram ao redor daquele cheiro. Quando eu cheguei lá, eu tava sendo filmado, a gente fazia transmissão ao vivo, me deu uma ânsia de vômito, cara. Horrorosa. E aí eu falei, não, vou ter que segurar minha onda aqui. Mas a real é que depois de 10, 15 minutos você começa a acostumar com o cheiro. E aí eu vi uma família cozinhando do lado daquela água horrorosa que tinha ali perto um cavalo morto. Sim. As pessoas se acostumaram com isso. O que é, em termos analógicos que você falou? O ser humano tem uma incrível capacidade de se adaptar ao absurdo e aceitar o absurdo. E o absurdo é imoral. Sim. Não é porque ele acontece o tempo todo, não é porque tem um cavalo morto o tempo todo no teu riacho, na frente, que você vai achar aquele cheiro normal. Pode ser assim. E não é porque todo mundo tá roubando na política ou ao teu redor, ou sendo mentiroso, que você tem que se adaptar. É isso. Então, a gente não pode perder isso. Não pode. Porque na política, a gente tem muitos rapazes de direita que foram do MBL, os famosos ex-MBLs. Sim. E esses caras vão lá, foram pro bolsonarismo, e aí eles começam a fazer aquelas mesmas práticas pilantras que a gente conhece. Eles perderam isso e, pior, eles são premiados por isso. É lamentável. Porque uma coisa é assim, eles se acostumaram com o cheiro ruim, mas aquilo não premiou eles. Não, eles são premiados por isso. Então a gente começa a se sentir ridículo por ser honesto, por não se vender. Sim. Você começa a sentir um bobo, sabe? Sim. Pô, mas... E eu acho que a gente não tem que se sentir um bobo, e é isso. Fala, é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.